Olá, bem-vindos a mais um episódio do Renaturaliza Podcasts, que vocês podem escutar pelo Spotify, que também tem vídeo, ou assistir pelo YouTube, nos acompanhar tanto lá na plataforma Naturalíssima ou no renaturaliza.podcast no Instagram para a gente continuar as conversas, como a de hoje, que vai ter como tema moda consciente, empreendedorismo com propósito, ancestralidade, a vibração dos tecidos, ou seja, a energia, essa visão holística aplicada ao tema da moda, do empreendedorismo. E para isso eu recebo a Natasha Garneiro, fundadora da Bacli Soul. Bem-vinda, Natasha. Eu agradeço. Feliz de estar aqui bom, com né? você. Muito gostoso. Eu sou a Natasha Garneiro, da Bacli Soul. E vamos conversar. Adorei a sua abertura. Tá perfeita. Vamos falar de tudo isso. Todos esses pontos, o que eu percebo é que moda consciente já é um tema muito falado, diante desse cenário que a gente tem, que a indústria da moda é considerada a segunda mais poluente do mundo. 70%, segundo os últimos estudos, das matérias-primas, dos acessórios que as pessoas podem usar, tem como fonte o petróleo. Isso é muito nocivo para o planeta e, como você bem estudou e vai contar aqui para a gente, tem também uma relação com a vibração energética. Então, acho que é um tema muito essencial, mas que muitas vezes a moda fica numa conversa, a energia fica em outra, o ambiente fica em outro e o empreendedorismo em outro, e os pontos não se conectam. Sim, e eu sei que você fundou a Bacli a partir de uma dor sua, de buscas muito pessoais, numa jornada que foi naturalmente conectando todos esses pontos, né? Sim, exatamente. Foi bem desse lugar de desconforto mesmo que a Bacli, ela nasceu. E era um desconforto de como a moda, ela era feita. Porque a minha avó, ela já confeccionava. Então, ela tinha uma oficina de costura. E eu nasci na moda, né? Então, depois da minha avó, vieram os meus pais, também na confecção. Então, ali era a minha realidade, né? Crescer ali na fábrica, para mim, era o meu quintal, né? Então, foi muito natural você crescer nesse meio da moda, numa época que nem se falava tanto de todos esses impactos, seja do consumismo ou até mesmo do impacto da matéria-prima, de toda a produção no meio ambiente, no planeta, por exemplo, né? Quando que você começou a despertar, a entender que aquilo que era tão natural para você, que você gostava, que veio de geração, da sua avó, tinha uma inspiração, poderia não estar tão alinhado assim com o seu propósito? Você foi buscar alguma coisa de espiritualidade, descobriu alguma reportagem? Qual que foi ali a primeira ficha que caiu? Eu engravidei com 21 anos e aí foi um grande marco na minha vida. E ela tinha algumas questões de saúde, então eu estava ali no momento que eu não sabia muito lidar com aquelas questões. Aí eu mergulhei no autoconhecimento. E aí fui por esse caminho, né? Esse caminho do autoconhecimento, eu digo que ele realmente, ele conecta muitas frentes, né? Muitos pilares. E aí você começa a se preocupar como o que você se alimenta, com o que você veste. Então, tudo começa a fazer um sentido diferente. E ali, para mim, começou a despertar essa busca. E aí eu sempre pensava de como a moda era feita. Ela ali, a informalidade, a falta de processos, aquilo tudo, para mim, não fazia muito sentido. E aí, quando veio o autoconhecimento, aí sim eu falei, agora sim faz muito sentido juntar o autoconhecimento com tudo que eu vivenciei, né, em toda essa vivência que eu tive durante a minha vida inteira na moda. Então, eu senti que fez muito sentido juntar, né, o autoconhecimento com a moda. E aí que surgiu a Bacli. A Bacli, ela veio Eu digo que a Bacli, ela foi canalizada. E eu digo canalizada porque foi um processo muito intuitivo, né? Foi um processo de muitos questionamentos, de muitas buscas mesmo interna. E do porquê de mais uma marca de moda no mercado, né? Então, eu ficava me questionando, vendo tudo isso. Já eram muitas marcas. Eu falava, gente, mas como que eu vou trazer a minha expressão, a minha forma de expressão para as pessoas, para ser ali, para ter um diferencial, né, no meio de tantas outras marcas. E eu acreditava muito na sustentabilidade, eu já vivia isso na minha vida e toda a espiritualidade. Então, foi quando a pandemia veio.
E aí eu pensei, agora é a hora de eu tirar do papel esse desejo, né? De criar uma marca que seja essa forma, né? De expressão no mundo. E eu achei um ponto muito interessante que você falou, que é se perguntar por que que eu vou colocar mais uma marca no mundo? Porque agora nessa fase que todo mundo quer fazer transição de carreira, colocar propósito na vida, e isso acaba impactando em como a gente serve no mundo, né? A partir do nosso trabalho, da nossa carreira, as pessoas começam a criar, e às vezes com aquele discurso, porque eu ainda não tenho, porque precisa, e já tem muita marca. Então, eu acho que é essa pergunta que vai fazer a gente mergulhar e entender. Será que isso é necessário? Mais uma criação? Mais um consumo? Sim. E quando não tem esse autoconhecimento, às vezes é só mais uma marca, mais um produto com menor impacto, que não incentiva nem as pessoas a terem uma visão diferente daquela categoria, desse vestir, ou de usar um produto, né? Então, acho que é um ponto, assim, que é como se fosse a base do empreendedorismo com propósito, né? Não só o que você cria, mas por quê e como você cria. Exatamente, essa foi a base mesmo. E eu sinto que a Bacli, ela parece que já tem vida própria. E ela foi me guiando mesmo, né? Por esse caminho todo. Foi 2020, então? Foi em 2020, foi bem no comecinho da pandemia. E logo no começo, parecia que já estava realmente tudo muito certo. Como eu tinha falado, parecia que eu ia recebendo mesmo os downloads no universo. Eu falava, gente, de tudo como ia ser. E o nome da marca, as cores, os tecidos que eu ia usar. Então, parecia que já estava tudo pronto, assim, sabe? Foi muito lindo esse processo. E em 2 meses, encontrei também uma pessoa de marketing que fez o nosso branding. E ela tá com a gente até hoje. Então, hoje a gente já tem 5 anos de marca e ela tá com a gente porque ela também é uma pessoa que tá conectado com todos esses pilares da sustentabilidade, que vive esse propósito de vida, né? Que eu falo muito isso. Por isso que eu digo que a Bacli, ela é um ser vivo. Então, ela vai guiando. E nessa guiança, eu sinto que a gente vai conectando com as pessoas que estão ali alinhadas com esse propósito também, né? Então, isso é muito lindo também, esse flow, movimento. Né? Fala tanto de flow, acho que o flow é muito isso. Quando você pensa, deseja, faz tudo na mesma frequência. Então, não tem uma incoerência entre você deseja, o que você quer fazer e o que você coloca em prática. E quando tá tudo isso coerente, tem o flow. Eu acho que tem uma coisa também de momento divino, né? Quando é para ser, as coisas vão se encaixando. E aí você comentou da pessoa do seu marketing, que está desde o começo. Eu acho que uma característica muito da personalidade da Bacli é transparecer tudo isso que você falou, né? Então, eu conhecendo já há algum tempo, eu entendo que tem essa visão holística, que tem a sustentabilidade, que tem uma conexão com o autoconhecimento, com o feminino, como algo sagrado, sem nem ler sobre a Bacli, por exemplo. E eu acho que faz muita diferença também a gente ter, enquanto marca, pessoas que marketing, a contabilidade que seja com essa conexão. Porque eu, trabalhando com marca, com consumo consciente, eu percebo muito que as fraquezas, quando a gente vê pequenas incoerências, às vezes é alguma pessoa que está ali que não está tão conectada com a sustentabilidade, por exemplo. E isso, às vezes, esvazia um pouco a imagem da marca, né? Então, acho que essa coerência também precisa ser genuína para não ser só um marketing, que é o que acontece muito. Sim, é genuíno, né? E desde o começo, você já tinha os pilares de sustentabilidade da Bacli bem definidos na questão de cadeia de produção? O que você trouxe da sua vida passada na moda, com a sua família, que tinha uma confecção, né? Sim, se eu não me engano. Sim. Para essa era contemporânea que tem tantas novidades que antes não se tinha, né? Sim, certificações, por exemplo. Isso. Um grande pilar nosso realmente é a cadeia produtiva. Então, isso vem acompanhando, né, a minha vida toda. Então, ter respeito e responsabilidade na cadeia produtiva era o meu grande pilar. E isso eu aprendi muito ao longo do tempo. E aí eu fui estudar também a sustentabilidade para eu entender como que eu poderia aplicar na área da moda, porque para mim ainda para mim já estava tudo pronto, energeticamente falando, né? Essa parte holística toda fazia muito sentido. E aí eu falei, agora vamos lá, né? Vamos tirar do papel de uma forma coerente também. E aí foi que eu fui estudar sobre sustentabilidade. E aí comecei a entender
todo o processo de sustentabilidade e o que a gente já aplicava na fábrica. Então, eu segui com o que a gente já aplicava e que ali era muito natural também, porque eu cresci nisso. Então, realmente, é muito natural. Tem o meu marido hoje, ele trabalha comigo. Ele está há 10 anos trabalhando comigo já. E para ele não era natural. Então, aí eu fui percebendo o quanto que, para as pessoas que estão de fora, né, que elas não estão vendo ali o nosso dia a dia, o quanto não é natural. E a gente precisa realmente criar os processos. Sistematizar para que as pessoas entendam. Exatamente. Né? Então, foi aí que eu comecei a entender que eu precisava criar esse processo dentro das práticas que a gente conseguia seguir, do que já tinha ali, né, que eu já tinha esse aprendizado. E aí, a gente foi implementando alguns outros pilares da sustentabilidade, que também temos um certificado que chama ABVTEX, é um certificado para as confecções na área da moda, que ele garante a rastreabilidade do produto e ele garante que não tenha trabalho análogo à escravidão. Isso é uma grande questão na moda, né? Uma grande polêmica e uma problemática muito grande, porque, de fato, acontece e ainda acontece muito entre as fast fashions, que todo mundo já entende como poluentes, que são muito grandes, mas até em marcas medianas também, que ninguém imagina, e vira e mexe, surgem notícias falando disso, né? Muito. Então, ainda é algo existe. mais comum, por mais estapafúrdio que possa parecer, né? Trabalho análogo à escravidão. À escravidão. Então, eu acho que essas certificações são importantes também, porque aquela história, em qualquer categoria, não basta ser natural, ou ser de uma matéria-prima natural. Então, a madeira na decoração, os ingredientes naturais nos cosméticos, as matérias-primas e tecidos na moda. Não basta ser um algodão, precisa ser um algodão, por exemplo, rastreado, para que tenha certeza que, além dessa problemática, tenha tido um respeito ao solo, por exemplo. Sim, tem total. todo esse universo, né? Muito. E aí a gente consegue garantir essa rastreabilidade. Então, a gente trabalha com oficinas terceirizadas, oficinas de costura terceirizadas, porque hoje eu tenho na fábrica a maioria dos processos produtivos. A gente tem dentro da nossa fábrica. Então, eu falo muito isso também. O quanto é importante a mão de obra local. Porque o quanto a gente vê ali, de fato, a transformação que a gente traz para a nossa comunidade, né? Então, isso é muito importante. E a gente tem os nossos setores internos, mas a gente tem a oficina de costura terceirizada. E é nessa parte que acontecem muitas questões, né, de trabalhos análogos à escravidão. E é onde hoje a gente tem o maior cuidado, que a gente trabalha com oficinas, que a gente está também há muitos anos já, que a gente tem uma convivência, que a gente, no começo, ajudou a tirar a CNPJ, a transformar o negócio mais profissional. Porque a moda, ela realmente tem muito disso. Ela trouxe poucos processos, né? E por ser muito informal, isso acontecia muito, né? E é realmente um dos mercados que movimenta demais o capitalismo, né? Então, essa falta de processos e brechas acaba que intensificou, né, toda essa problemática. Então, isso é uma das nossas grandes questões, essa cadeia produtiva. E um segundo pilar também, que eu gosto bastante de trazer, é a escolha dos fornecedores também, pela questão toda de poluição do meio ambiente. Então, eu escolho fornecedores que também buscam trazer um impacto positivo para o meio ambiente. Então, cuidam de toda a cadeia produtiva também. Então, hoje a gente escolhe esses fornecedores dessa forma e também trabalhando com fibras de tecidos naturais, né? Fibras naturais hoje é, assim, muito mais caro. Hoje a gente tem o linho, com o dólar nas alturas, o linho, ele tá super alto. Então, em comparação com o poliéster, que é uma fibra de plástico, que é proveniente do petróleo, que demora de 300, 400 anos para se decompor no meio ambiente. Então, assim, ela está hoje você encontra no mercado entre 8 e 10 reais. Você consegue encontrar mais barato o metro. Em contrapartida para o linho, que você encontra hoje com essa questão do dólar,
por R$65, assim, o metro. E assim, pesquisando muito e negociando bastante. Então, realmente, tem uma diferença muito grande, né? Se você for ver de preço. E os fast fashion, eles precisam de quantidade. Então, de venda em grande escala. E aí surge uma outra problemática, que é o estímulo ao consumo desenfreado, né? Coleção toda hora, micro tendências, macro tendências, aí tem que usar isso, tem que usar aquilo. Sim. E aí essa questão do preço, né? Principalmente trazendo para o lado social, para a questão do financeiro no Brasil, né? Pessoas em vulnerabilidade, mas que querem ser empoderadas para usar. E porque aquilo, né, a roupa, ela é entendida como uma expressão do ser, como autoestima. Sim. É difícil entrar nesse assunto, porque é um assunto delicado e está aí nessa seara do social, né? Mas eu acho que uma pergunta que fazem muito e que a gente tem que ter cuidado para não deixar de contextualizar, para não esvaziar toda essa conversa é: por que é tão barato? Nossa, moda orgânica e cosméticos orgânicos são muito caros, não é para todo mundo. Como se esvaziasse isso porque as pessoas não podem ter e todo mundo precisa ter. Então, é uma conversa um pouco mais subjetiva, que tem que ir numa camada mais profunda, para, claro, né, a gente não tornar toda essa pauta elitista, mas também não deixar de falar, porque a grande pergunta não é por que a moda e slow fashion é mais caro, os cosméticos orgânicos são mais caros, é por que isso tudo convencional é tão baratinho, entre aspas, porque caro e barato o preço é relativo, né? Por conta disso tudo, um poliéster é muito barato, como você falou, e aí tem um dado importante que acho que isso tudo explica. 70%, eu li recentemente, da matéria-prima que está na grande indústria, incluindo acessórios, vem do petróleo. Então, é o poliéster, né, da blusinha, do vestidinho, que as pessoas compram muito pela estética e esquecem de perguntar de onde vem, para onde vai depois que a gente precisa descartar. Para onde vai depois, exatamente, que é também uma das grandes problemáticas. E eu costumo dizer que, como a gente tem a produção toda interna e local, temos preços acessíveis. Então, assim, muitas das vezes, um linho na Bacle, você paga, às vezes, dependendo da marca, o mesmo preço de uma calça de poliéster. Uma calça de linho, você tem o mesmo preço de uma calça de poliéster. E que vai durar muito. E que vai durar muito mais, porque o linho, ele é uma fibra realmente muito durável, né? E então, é o que a gente traz muito na Bacle. A gente fala muito de moda consciente e muitas pessoas me perguntam, mas o que é moda consciente? Então, é exatamente por esse caminho que a gente fala, porque a gente traz para a consciência todas essas problemáticas que existem e aí a gente questiona as pessoas, o que você quer para sua vida, né? Você quer buscar um caminho que esteja coerente com tudo que você está vibrando e emanando para sua vida, ou você quer seguir um caminho de fácil mesmo, assim, que você vai e encontra ali a blusinha que você quer por um preço acessível, e aí você compra 1, 2, 3, e aí depois de uma semana você quer outra, porque ela já não, né, ela já rasgou, ela já não tá boa, ela já teve bolinha. Então, aí você vai tratando e acha que a moda. tá tudo bem, então é só comprar outra. E aí você, como marca, você acaba educando também, né? Que eu sempre vejo como um pilar da marca, seja de qualquer categoria consciente, é se empoderar desse papel de educar, porque o mercado, ele dita muito os parâmetros do que é ecológico, do que é fashion, do que é consciente. Então, que não seja só uma marca que crie um produto de menor impacto, mas que tenha esse papel de educar, seja estimulando um consumo mais consciente, seja também trazendo essa informação, que eu acho que você faz muito com convivências, trazendo todos esses temas que te acompanharam na sua jornada e fizeram criar Bacle. Você traz muito isso para sua consumidora, né? Que hoje em dia não dá para fingir que isso tudo não existe, né? Muito. E as pessoas, elas sentem muito. Eu vejo que elas vão na loja e quando elas também participam das vivências, elas conseguem entender que realmente ali existe um propósito, né? E aí elas... É uma comunidade mesmo, eu falo. É uma comunidade. É uma grande comunidade. E aí elas colocam as peças e elas falam, nossa, eu tô me sentindo diferente. Nossa, me sinto muito deusa, empoderada.
E eu falo, é exatamente isso que a gente quer trazer, que mesmo trabalhando com tecidos de fibras naturais, tendo todo o processo, né, a gente tem todo o processo interno, a gente consegue ter preços acessíveis. E mesmo trabalhando com tudo isso, a gente pensa, sim, em uma modelagem, no caimento da modelagem. Então, a gente estuda, né, o corpo da mulher, em como a gente pode trazer aquela peça mais elegante. Então, a moda realmente sustentável, ela não precisa realmente ser chata, né? Ela é uma moda que você consegue fazer uma alfaiataria de linho, que é um modelo que as mulheres mais gostam de usar hoje, Na vida né? urbana, contemporânea. Sim. Mas que também não é aquela coisa sisuda, transparece muito diferentes personalidades. Sim. Né? É para todo mundo. Exatamente. E outra coisa também que eu falo muito é que o linho, além dele ser sustentável também, né, por toda a sua produção, ele é um tecido que ele comprovado cientificamente, ele tem 5.000 Hz de vibração, então, de frequência. Esse tema que eu já queria entrar. Vamos entrar no seu boa. tema de estudos. Sim. O linho, ele tem 5.000 Hz, né? Então, assim, ele comparado com o nosso corpo, enquanto saudável, que tem entre 70 e 80 Hz, é assim... considerado um tecido muito sagrado. E ele já era considerado um tecido sagrado lá atrás pelos egípcios, que era usado, o linho era muito usado em celebrações, em comemorações, e ele era usado só para as pessoas de mais... como fala? No topo da hierarquia. No topo, isso. No topo da... Sacerdotisas, rainhas. Sim, porque eles já sabiam que aquilo ali, a pessoa vestia, então elevava a sua vibração, né? E mudava a sua frequência. Então, é uma sabedoria ancestral que a gente resgata na marca também e traz muito linho, além das outras fibras naturais também. Mas o linho, ele é algo assim, uau. Sagrado. Né? Sagrado, total. E aí não é à toa que as mulheres, quando elas vestem, elas sentem que elas estão ali empoderadas mesmo, né? Sim, era parte disso até que eu ia trazer essa pergunta, né? Que a gente veste Bacli. Então, claro que tem a modelagem, que você se olha no espelho, tem ali a fluidez, o feminino, essa coisa mais fluida do arquétipo feminino mesmo. Mas tem, então, essa questão da vibração que é diferente, por exemplo, se a gente usa um poliéster do petróleo. Nossa, né? o poliéster, a vibração do poliéster, gente, é zero. Plástico não tem vibração, não tem frequência, né? Então... Nenhum tipo de frequência? Nenhum, é zero. É zero, realmente. É comprovado cientificamente. Eu falo muito isso. Eu falo, gente, o sound healing, ele é comprovado cientificamente. Então, por isso que eu gosto também de trazer isso na marca. E eu sinto que ela está muito conectada, né? Porque as tigelas de cristal é uma energia mística, energia muito sutil, que é uma energia muito feminina. E a Bacli, ela traz muito isso, né? Muito essa energia do feminino. Ela traz esse feminino curado, um empoderamento, um pertencimento, né? E também a confiança, que eu falo muito isso. A confiança, quando você está se vestindo de uma roupa, que você sabe toda a procedência, que você sabe que ela também pode elevar a sua vibração, né? Então, ali traz uma confiança quando você quer se expressar através do vestir. Então, eu falo muito isso. É muito importante, a gente fala muito sobre isso. Por isso que eu falo que a moda, trabalhamos com moda consciente, que é para trazer para a consciência mesmo. Sim. Chega de viver no inconsciente, né? Chega de viver nessa... E é um consciente como ele é, porque as pessoas usam muito o termo consciente, eu percebo no consumo, né, como se fosse uma coisa até menos que o sustentável. Então, no meu trabalho com beleza consciente, que as pessoas usam muito beleza natural, beleza sustentável, eu falo que o consciente, ele é o guarda-chuva de tudo isso, porque é quando a gente une expansão da consciência e beleza, ou moda, ou alimentação, qualquer coisa. E aí faz com que a gente tenha consciência daquilo que a gente está usando. E isso eleva ainda mais essa vibração, esse empoderamento, né? Porque se eu uso uma roupa de linho, que eu sei toda a rastreabilidade, então me traz ali um alívio mental de que eu tô sendo correta e tá me deixando respirar, ficar mais fresca no verão, porque ainda tem isso, né? Para quem usa desodorante natural, esse tipo de coisa.
O linho, ele é muito mais confortável pra gente que vive no Brasil. Inclusive, parênteses, né? Esse pessoal na Faria Lima, cheio de terno, terninho, blazer de poliéster. Como sobrevive, né? Brasil. Gente, pois é. Mas o que eu quero dizer é, tem essa questão do empoderamento mesmo a partir desse tecido, né? De fibra natural. Então, é muito revolucionário a gente usar ali o tecido e eu colocar essa intenção que eu estou usando um tecido que vem da natureza, como se eu estivesse honrando esse produto que é natural, que a natureza ofereceu, passou pela mão de tantas pessoas. Então, quando eu coloco a intenção que eu estou usando um óleo essencial, por exemplo, no meu bem-estar, ou quando eu estou vestindo uma roupa de linho, que tem todo esse caminho, é como se eu elevasse ainda mais, né? Porque eu trouxe a consciência enquanto expansão da consciência, não só enquanto termo ligado à sustentabilidade, por exemplo. Sim, exatamente. Como se fosse a magiquinha ali. Tipo, vou sair de casa, ponho ali meu casaco de linho e tô deusa empoderada, super autoestima. Né? É exatamente isso. Como se fosse um amuleto. Um amuleto, unindo todos esses pilares, né? Por isso que me falam, a sua marca é holística? Hoje eu falo, sim, a minha marca é holística, porque ela tá ali contemplando todos esses pilares mesmo, né? E não é um holístico assim, não, distorcido. Sim, distorcido. Nesse lugar de, é só roupas largas, de algodão. Não, a gente pode sim. E isso a gente mostra muito que é possível a gente ter uma cadeia produtiva saudável. A gente mostra que também a gente consegue empoderar as mulheres através desse caimento que a gente tem de tecidos de fibras nobres e naturais, e tem todo esse pacote junto, né? A gente mostra que é possível mesmo você consumir uma moda sustentável, consciente e você se sentir linda, maravilhosa, pertencente, né, empoderada. É bem esse o caminho. Eu vejo muito o termo holístico como isso, e a gente vive nesse momento de esvaziamento de expressões que são muito importantes, como holístico, o místico, como se fosse algo pequeno, né? Tem um monte de meme que aborda místico, holístico, porque de fato houve uma banalização, mas quando a gente olha para o holístico, que é a integração de várias visões de mundo, do ser, esse olhar mais amplo para as coisas, um olhar sagrado, acho que a gente nem tem medo, né? Não pode ter medo de usar esse holístico. Eu acho que o holístico é o que todo mundo precisa. E quando a gente traz para o consumo, a gente dá um significado diferente para as coisas. É um significado de que eu uso isso porque eu preciso, ela traz algo bom para mim, para além de me servir ali numa funcionalidade simples. Mas eu não sirvo ao consumo, eu não fico dependente, né? Que é o que acontece muito, acho que com o consumismo, não o consumo, em todas as categorias. Sim. Beleza e moda, acho que principalmente porque são indústrias que pegam muito a nossa vaidade, a nossa autoestima como gatilho para esse consumo exacerbado. Né? E como que você trabalha essa comunicação para você mostrar, olha, tem coleção nova, tem peça nova, épocas de Black Friday, que são épocas sensíveis, mas que as marcas conscientes também precisam trabalhar, porque existe uma sustentabilidade financeira, que é você criar e repassar, né? Uma energia de troca, o dinheiro. Como que você trabalha isso com esse olhar holístico? Que eu acho que fica como inspiração para quem está começando a empreender. Tem essa ansiedade do preciso sustentar a minha empresa financeiramente, mas também não quer sucumbir a esse modelo de negócios do como fazer de uma forma tão errada e insensível. Sim, sim. Eu falo muito que, assim, eu trago também muito modelagens atemporais. Isso é muito importante quando se fala de lançamento de coleções desenfreadamente. Então, trazer peças atemporais, você consegue trabalhar com coleções novas, com alguns modelos novos, e aí você conversa com os modelos que você lançou anterior. Então, a moda ela não tem essa mudança radical, né? Você consegue transitar ali com a peça que você comprou o ano passado, você consegue usar ela com a blusa que você vai comprar nessa coleção agora. E você não gera uma ansiedade
nossa, agora essa minha peça tá ultrapassada. Total. Preciso de outra. De forma Você alguma. só vai fluindo ali conforme você precisa. Exatamente. Então, a gente traz isso muito como DNA da marca mesmo, né? Essa temporalidade e versatilidade também. Então, um vestido que vira uma saia e que aí você pode colocar um top e aí, sabe? Ele pode ser uma saída de praia. Então, isso também é muito legal, principalmente quando você vai viajar. E as pessoas, geralmente, quando vão viajar, elas têm essa vontade, né? Nossa, eu vou comprar tudo novo para levar para essa viagem. Então, a gente também fala de um armário consciente e uma mala inteligente. Essa mala inteligente é exatamente isso: você levar poucas peças e você ter ali uma versatilidade com as roupas, inclusive nas cores também, né? Porque a gente também trabalha com essa cartela de cor. Nada assim, olha, a tendência hoje é o azul. Que vai passar. Inclusive, Exato. a Bacli tem peças pretas, marrons, tem azuis, vermelhas, bordôs. Mas a maioria são muitos tons naturais, tons da natureza, de verdade, que como o algodão chega pra gente e se tem ali poucos processos, ele fica cru, num tom bege, branco. E isso também tem um porquê, né? E queria que você respondesse isso, porque a gente vê muitas pessoas falando, mas por que tudo tem que ser bege? Ou, não precisa ser bege, tem que ter cor. Então, acho que primeiro, pode ter cor sim, mas aí você vai explicar como. O bege, ele tem um porquê. Não necessariamente ele vai ser sem graça, porque depende muito da textura, da modelagem, da composição, se você se dá com esse estilo de cor. Mas acho que o principal motivo é que tem a ver com essa cadeia de processamento que vai dar e como dar cor e estampas às peças, né? Ou seja, tem muitos motivos e camadas pra gente só falar, porque tudo bege, porque tudo clarinho, que a gente gosta tanto de usar. Sim. Uma que o tecido colorido, ele tem uma química absurda. E a nossa pele, ela absorve, assim, muito. Você que trabalha com beleza também sabe o quanto é importante a gente se preocupar com o que a gente coloca diretamente na nossa pele. E não só a gente que está usando como consumidora, mas pensar também nas pessoas que estão trabalhando nesse processo. Muito. Né? Com todas as químicas que são expostas. Inalando tudo isso, né? Então, a gente realmente trabalha com esses tons mais terrosos, que são os tons que a gente consegue. Tem o tingimento natural, que é muito maravilhoso, só que o processo, ele também demanda muito. Muito artesanal. Muito artesanal. Né? A gente tem também o tingimento natural em algumas peças, mas a gente trabalha com tons que são... que já chegam prontos. E esses tons terrosos, eles usam o mínimo de química possível que pode, né? Que a nossa pele suporta. Então, isso também é importante. E aí, você começa a repensar também, né? Por que eu vou usar um pink? Por que eu vou usar um tom azul? Que depois, às vezes, você até fica manchada no corpo, né? Depois que você tira aquela roupa, você lava a peça e você vê aquela água colorida. Aí você fica imaginando o que a minha pele absorveu de toda aquela química. E depois, metais pesados. o caminho que vai fazer saindo pelo ralo do tanque, da máquina tem de lavar, essa grande chegando questão nas nossas águas, né? Então, essas indústrias, elas têm impactos múltiplos. Consumismo, a questão do processo de produção e até depois o que acontece também. Então, o tingimento... Ele é essa muito... escolha, né? Pela cor. Pela cor. E aí a gente traz esses tons terrosos e traz de uma forma também que fica aconchegante, que fica também... que traz aquele desejo de você também querer vestir aquela peça que tem aquele tom da natureza, que tá tudo conectado, né? Porque então, remete à naturalidade, à serenidade, que são potenciais da natureza, ser serenidade, trazer essa sensação de paz, não é aquele excesso de informação visual. Então, quando a gente acessa algo gráfico, visual, uma loja, uma cenografia, um Instagram, o feed, por exemplo, da Bacli, tem todos esses tons terrosos que quando você olha visualmente... traz uma sensação de conforto, tranquilidade, né? E conforto, acho que é essa palavra. Não só físico, mas esse conforto mental do que a gente está vestindo. E eu acho que, assim, eu sinto que o caminho da moda, ele tá indo cada vez mais de volta ao natural. Então, realmente, você olha e você tem esse desejo de usar.
né? Isso, é claro, a gente tá ali naquele processo, Sim. então a gente vê aí aquele quentinho no coração, né? Aqueles tons terrosos, a gente ama. Mas eu sinto que as pessoas, elas estão conseguindo cada vez mais entrar e entender realmente que traz esse bem-estar. Né? Que esse bem-estar não é assim só um marketing bem feito ali. Ele de fato acontece com a gente. Ele é fruto de escolhas que são feitas em todo o processo de criação de algo, né? Um serviço ou um produto. Muito. E eu falo muito, eu falo muito isso. Até a gente fez uma palestra essa semana sobre sound healing e moda consciente, moda sustentável, que a gente falou dos pilares da sustentabilidade e sobre o sound healing. E aí, começaram a chegar as pessoas e uma delas falou assim, é aqui que vai ter sound healing? Aí, tipo assim, né? Aí eu falei assim, sim. E aí tinha uma outra marca, né, que é a Raw, que ela também trabalha com esses pilares da sustentabilidade. A gente tem propósitos muito conectados e ela faz cerimônias de cacau. E ela falou muito do quanto o cacau, ele inspira e traz também toda essa e ajuda, né, na parte no momento que você está criando uma nova coleção, né? Então, a gente trouxe essas duas ferramentas, né? E aí eu achei engraçado a pessoa chegar e falar assim, nossa, é aqui que vai ter o sound healing? E aí eu pensei, era um dia chuvoso em São Paulo, trânsito. A pessoa, ela só queria ali fechar os olhos e ser banhada ali por aquele som que é muito curativo. Né? Então, aí para você ver que as pessoas, elas estão chegando por vários meios, né? Então, assim, esse despertar, ele tá acontecendo. E aí eu sinto muito esse movimento, sabe? Aí eu falei, é aqui mesmo, vamos sentar aqui. Aí a gente fez um pouquinho de sound healing, que a pessoa, ela consegue entender o quanto que realmente... Aí agora falando um pouquinho do porquê que eu trago sound healing com a marca. Eu fiz um curso de sound healing, de tigelas de cristal. E ali, para mim, fez muito mais sentido. Aí eu falei, uau, era isso. Explica pra gente um pouquinho o que é um sound healing e por que o som, ele é algo tão importante e curativo, porque tem a ver com a vibração. Tudo tem vibração. O som, ele tá em tudo, não só o que a gente escuta, né? Você pode trazer um resuminho para quem não sabe o que é. O sound healing tá mais popular agora, então as pessoas já imaginam a vivência, que é tocar as tigelas de cristais. Mas para entender também que tem a ver com a geometria sagrada, ou seja, tá em tudo, né? A vibração do som. Seja visualmente ou como a gente sente. O sound healing, ele para mim realmente foi essa virada de chave. Quando eu estava fazendo esse curso, o professor, o Felipe, ele trouxe para mim um livro, porque eu falei que trabalhava com roupas, e aí ele entrou na marca, e ele viu eu falando já sobre a frequência do linho, ele falou, nossa, eu vou te mostrar um livro que tem aqui sobre a frequência, e mostra o algodão, quando ele é submetido às frequências, né, em hertz, o quanto ele ficava, o quanto ele tinha brilho, o quanto ele tinha luz, e um algodão normal que não era submetido ali à frequência dos hertz. Então, assim, quando eu olhei aquele estudo, eu falei, gente, isso realmente é comprovado cientificamente. Porque a água, ela é o propagador, né? Então, ela é o canal ali de condutor dessa frequência. Então, a fibra natural, o tecido de fibra natural, ele tem dentro da sua composição água. Então, por isso que a gente consegue frequenciar as peças de roupa também. Aí foi que eu comecei a fazer. Aí eu saí do curso e falei assim, eu vou comprar todas essas tigelas. Aí até eu lembro que foi muito engraçado. Eu mandei o Pix pro meu marido fazer num domingo à noite, terminando o curso. Falei, olha, eu preciso ir embora com essas tigelas. E aí ele falou, mas como assim? O que tá acontecendo? Domingo à noite, um Pix desse? O que você tá comprando? Muitas tigelas Muitas tigelas de cristal. Porque eu falei, não, aqui tem realmente... E você já tinha Bacli? Já tinha. Ou seja, você já tinha conexão com isso intuitivamente, porque Sim, usava os tecidos naturais e já tinha uma jornada de autoconhecimento. Então, o sound healing, tudo que está sistematizado nesse universo, te fez sentido porque também teve a comprovação científica, alguém te
sistematizou. Sim, E você exatamente. focou Aí eu mais falei, meu nisso. Deus, aí que foi realmente as coisas fazendo cada vez mais sentido. Por isso que eu falo que a Bacli, ela vai levando a gente, ela é um ser vivo, né? Que ela vai levando a gente pro lugar certo. E ela fala, não, é isso aqui, ó. Não saia desse caminho, o caminho é esse. Por mais desafiador que pareça, o caminho é esse. Então, aí quando eu saí desse curso, levei as tigelas e comecei. Coloquei elas ali num altar. Montei esse altar para mim e as coisas, elas foram acontecendo de uma forma, assim, tão sintonizada, sincronizada também. E aí eu percebi que aquelas tigelas, elas eram a ferramenta de poder ali que a Bacli também tinha escolhido para trazer. E aí foi que eu comecei a levar as tigelas na loja. E tocando as tigelas, a gente consegue frequenciar as peças de roupa. Então, esse bem-estar também que as clientes elas conseguem sentir quando elas colocam as peças, então tem por trás esse cuidado todo que a gente traz nas peças para trazer mesmo esse conforto. E então eu gosto muito de dizer que o Sound Healing, ele é a nossa ferramenta hoje. As tigelas, eu falo muito, elas estão servindo como uma ferramenta de consciência mesmo coletiva, né? E ela tem ali também toda a consciência crística, né? Porque elas são de cristal, então ela tem esse reino, o reino cristalino, né? Que é esse reino sutil que eu falo que traz essa feminilidade também. Então, quando você toca o Sound Healing, o nosso corpo, ele sente todas essas frequências, né? Porque elas são frequências em 432 Hz alinhadas com a frequência do universo, né? Então, quando você toca elas, você sente esse alinhamento acontecendo, né? Tanto é que o Sound Healing, ele também é usado para algumas curas de doenças, porque os nossos órgãos, cada órgão tem a sua frequência, e aí, às vezes, ele está doente. Então, existem sessões de Sound Healing para tratar aquele órgão naquela frequência, né? Para ele voltar a ser um órgão saudável. Então, assim, o Sound Healing, ele realmente é uma ferramenta muito poderosa, né? Que a gente consegue usar e para trazer todo esse bem-estar mesmo, né? Nossa, é sensacional. E traz muito essa ideia do quanto que a gente se preocupar com o quem fez as coisas que a gente está usando, comprando, ou como foi feito, pode ir além dessa história do correto ambientalmente falando. Então, vou cuidar do descarte, vou cuidar do fornecedor, da cadeia de produção, mas também essa sensibilidade com a energia sutil, né? Então, quando vem um produto que tem essa coisa análoga à escravidão, imagina o peso disso, né? A gente está usando o nosso privilégio de consumo para sustentar esse modelo de negócio que é completamente nocivo em diversas esferas espirituais, ambientais, sociais. Então, enquanto tem uma marca que tem todo esse cuidado, que é, né, a ética ali do meio ambiente, a ética da sustentabilidade, mas tem esse cuidado com a energia sutil, a gente sente, às vezes, nem sabe, né? Só imagina. Mas eu sabia de todo esse cuidado, por exemplo, com a Bacli, que você tinha até com a questão holística, mas não sabia que você frequenciava as peças. Sim, e tem sido cada vez mais... até levei na loja semana passada, e porque eu vou levando, né? Eu levo na loja e fico em casa. E você usa a ferramenta do Sound Healing para você criar, por exemplo, porque tem uma coleção nova, que é a Ilha das Deusas, é isso? A Ilha das Deusas, Conta isso. Como que foi esse processo, assim, você faz ali um ritual com Sound Healing e deixa a intuição vir e você vai pensando, porque essa coleção tá lindíssima, literalmente Ilha das Deusas, né? Ilha das Deusas. O Sound Healing, ele é uma ferramenta que eu uso diariamente. Ele realmente traz toda um alinhamento mesmo, né? Ele, para mim, assim, foi uma grande virada de chave. Eu uso muito ele diariamente. Mas a Ilha das Deusas foi uma inspiração que eu fui buscar em Bali. Da sua última viagem, né? Foi. Que eu acompanhei. Foi. Eu fui... surgiu, assim, a oportunidade de ir para Bali em um retiro de mulheres. E aí, eu simplesmente... nem um mês antes, fechei a viagem, porque eu senti que algo eu ia encontrar ali.
Porque Bali, ele tem essa feminilidade também, essa energia feminina muito forte. Ele é o chakra cardíaco do mundo também. Então, assim, ele é muito, ele é algo que pulsa de verdade. Então, quando eu senti que eu teria essa possibilidade de ir, eu falei, gente, é agora que eu vou. E eu já tava para começar essa coleção de final de ano. Então, aí foi que eu mergulhei nesse universo de inspiração. Então, eu gosto muito desses lugares de poder e do quanto eles inspiram a gente. Então, eu mergulhei nisso. E aí, eu pesquisei antes, aí eu fui me encantando com Bali. Quando eu cheguei lá, eu levei uma mini cápsula, já do que eu sentia. E quando eu cheguei em Bali, para mim foi assim, algo transformador demais, porque realmente tem uma energia feminina muito forte. É um lugar de poder mesmo. É um lugar de poder muito forte. Então, ali a gente começa, né, assim, naturalmente a trabalhar todos os 5 sentidos. Então, você fica com muito mais presença, você fica ali prestando atenção e observando todos os detalhes. Então, tudo me inspirava. Bali é um lugar, assim, as cores são vibrantes, é tudo muito belo, é tudo muito lindo. As pessoas são devotas demais. 90% da população, eles são hinduístas, eles seguem o hinduísmo. E 10% são budistas. Então, assim, é um lugar que eles são extremamente devotos. Então, a energia, a frequência do lugar, ela já te convida para todos esses movimentos, né? E foi muito lindo de ver o quanto, assim, os balineses, eles antes de construírem as suas casas, eles constroem primeiro os templos. Porque eles têm ali uma conexão com a espiritualidade muito forte. Então, isso para mim foi muito, muito maravilhoso de sentir diariamente. Então, foi uma grande inspiração que eu trouxe. E aí, quando eu voltei de Bali, eu segui fazendo as cápsulas. E aí, eu falei, vai seguir o nome Ilha das Deusas. Porque Bali é a Ilha dos Deuses, né? Então, aí eu trouxe essa inspiração de lá. Até tem uma amiga que fala muito pra mim. Ela fala, gente, eu não acredito que você não conhecia Bali, porque a sua loja, ela já é total inspiração Bali. Então, foi um reencontro, assim. Eu senti que eu também fui... nas viagens, a gente consegue sentir que a gente busca, assim, parece que chave para algumas portas que estavam ali, né, fechadas. Então, eu senti que eu trouxe muito isso de Bali. E cada vez mais essa conexão mesmo com a feminilidade, né? E trazer essa sutileza nas peças, né? Então, foi muita inspiração. É muito o que você usa no seu empreendedorismo, no seu dia a dia, como estilista, mas também alguém que empreende, vê todos os processos, é muito a intuição. Mas não é só a intuição, assim, gostei disso, inspiração, é a intuição como ela é, né? Tipo, mudar caminhos. Então, foi super recente que você foi para Bali, que eu me lembro. E você já lançou a coleção que, em geral, as pessoas levam um tempão para fazer, porque você já estava conectado também e resolveu seguir esse caminho. Sim. Então, acho que a intuição, quando você está empreendendo, criando, ela te dá muita ferramenta para se conectar com o que tem que ser. Você não fica preso agora é o momento de cuidar do processo. Agora é o momento de lançar. Eu falei que eu ia fazer isso, então eu tenho que seguir. A gente fica um pouco mais flexível, né? Nossa, total. Porque eu sabia que ali eu tinha que criar essa coleção de verão. E também o meu modelo de negócios, que é um modelo de negócios de uma quantidade em baixa escala também, é diferente daqueles... Um navio grande, ele é muito mais difícil de fazer, né? Mudar a rota. Exatamente. Então, o meu modelo de negócios hoje, ele me permite fazer essas mudanças. E isso, para mim, é maravilhoso, porque eu sinto muito essa intuição, né? Assim, de ouvir essa intuição. E a Bacli, ela é esse sentir total. E esses movimentos eu respeito muito, né? E aí essa visão toda traz um bem-estar real para quem está por trás dessa cadeia de moda que é tão complexa, tão dura às vezes de lidar com essa sustentabilidade financeira de manter uma marca assim no Brasil, mas usar essa intuição, então traz esse bem-estar para todo mundo que está por trás
Sim, uma certa leveza. Uma certa leveza, todo mundo fala, nossa, mas eu vejo a Bacle com tanta leveza e é muito, muito esse movimento, porque a complexidade, ela existe. Os desafios são gigantescos diariamente que a gente enfrenta empreendendo aqui, né? E ainda mais com moda, que a gente depende de tanta mão de obra, né? Manual mesmo, mão de obras de pessoas mesmo. Então, é importante ter essas ferramentas para a gente poder trazer a leveza mesmo, né? E seguir trazendo o sentido que faz sentido cada vez mais forte na nossa vida, né? Acho que é isso, o sentido, porque empreendedorismo como propósito não dá mais para ser um rótulo, uma coisa que alguém fala, vamos criar um grupo de investidores, algo com propósito. Empreender com propósito é muito ser o reflexo de quem está por trás. Seja uma marca pequena ou que vai crescendo organicamente, porque tudo bem crescer também, acho que esse pode estar dentro do propósito, mas é muito ser esse reflexo de alguém que está com a humanidade ali por trás, em tempos de inteligência artificial, que vai dominar tudo, e tudo bem, que faz parte dessa evolução. Eu acho que essa humanidade, essa sensibilidade, é muito o que dita o que uma marca tem como propósito e faz, às vezes, a gente se conectar no meio de tantas marcas legais, às vezes até parecidas, a gente se conecta muito mais com uma do que com outra. Eu acho que é essa conexão da vibração sutil, que a gente nem percebe racionalmente, mas que a gente tem ali uma conexão, né, da identidade. Então, acho que no final das contas é muito essa conexão de propósito. É muito lindo você poder trazer a sua verdade, né, no seu propósito, tanto no trabalho quanto de vida. E é muito, muito essa conexão mesmo, né? Sim. Ná, muito obrigada pelo seu tempo, contar essa história aqui. É uma história tão longa, né, que poderia explorar tanto. Queria até falar mais do Sound Healing. A gente volta em outro momento para falar só dessas suas buscas. Mas hoje queria muito trazer mesmo a sua história com a Bacle, acho que como inspiração e até parâmetro para quem é consumidor. Entender que dá para olhar ainda mais por trás das coisas que a gente está consumindo. E para quem empreende, acho que tentar conectar, né, o autoconhecimento. Acho que eu tenho trazido muitos episódios aqui que trazem o autoconhecimento para esse tema da sustentabilidade, da regeneração, porque é a chave de tudo e torna tudo muito mais leve, conecta as nossas causas com o nosso Dharma, com o nosso desenvolvimento pessoal. No final das contas, a gente quer fazer a nossa missão, né? Acho que é algo um pouco além disso. Então, muito grata. Quer deixar alguma mensagem onde as pessoas podem encontrar a Bacle? No Instagram ou nas lojas físicas? Sim, a gente tem uma loja física que completou 1 ano, agora no dia 2 de dezembro. Então, ela fica na Rua da Consolação, 3344, ali nos Jardins. E a gente também tem as nossas redes sociais, o nosso site, baclesoul.com.br. Eu vou aproveitar então para deixar uma frase também para a gente encerrar, que é uma frase que faz muito sentido para mim e ela tá aqui, deixa eu pegar ela aqui. Eu falo muito isso. Acreditamos que o caminho para a sustentabilidade começa com escolhas conscientes. Por isso, todos os dias nos dedicamos a criar a mudança que queremos ver no mundo. Eu sinto que essa frase, ela fecha muito com tudo que a gente falou hoje, né? Sobre a consciência, sobre buscar, né? Sim, acho que é aquela história, saída para dentro e depois a gente espelha no que a gente está criando, não importa o que a gente esteja criando, a nossa verdade, esse é o nosso caminho. Isso aí. Obrigada, Natasha. E para quem nos acompanha aqui, continue nos acompanhando também nas redes sociais, renaturaliza.podcast, para a gente continuar levando para lá alguns insights e recortes aqui da nossa conversa, que fica disponível no Spotify e no YouTube. Não deixem de ativar as notificações, dá as 5 estrelinhas, que aí vocês recebem, né, as notificações, porque todo domingo tem um episódio novo para a gente continuar essa conversa conectando autoconhecimento, sustentabilidade, regeneração. Até lá!